Olá! Hoje vamos aprender os três comandos mais importantes do SQL, que são a base de qualquer banco de dados: o create, insert e select. Esses comandos fazem parte da linguagem SQL, Structured Query Language, usada para criar, inserir e buscar informações em um banco de dados. Vamos começar com create, que serve para criar objetos dentro do banco, como tabelas. Quando criamos uma tabela, precisamos definir quais campos ela vai ter e qual tipo de dado de cada campo. Por exemplo, se quisermos criar uma tabela de clientes, precisaríamos informar as informações como o ID, que seria o identificador, o nome e a idade do cliente. Depois que criamos a tabela, ela ainda está vazia. Agora entre o comando insert, usado para adicionar dados. Por exemplo, vamos cadastrar um cliente. Nós temos que inserir esses dados dentro da tabela clientes que foi criada. Assim falaríamos os valores a serem colocados, ou seja, o nome, a idade e o identificador para a pessoa. Agora que temos dados na tabela, queremos consultar essas informações. E para isso usamos o select, que basicamente vai trazer todos os registros da tabela clientes que nós queremos encontrar. Esse comando pode ser gerado, geral, ou usando filtros, como o where. O select é o comando mais usado no dia a dia, porque é com ele que buscamos e analisamos os dados. Agora, vamos colocar a mão na massa fazendo um código. Aqui na aula eu usarei o MySQL Workbench para mostrar os comandos. Primeiro, nós temos que criar uma database ou um banco de dados, que será o nosso ponto de partida para que possamos organizar nossas informações em seguida. Então você pode digitar aí o comando show databases. Aqui você pode ver todos os bancos de dados que você já possui criados na sua conta. No caso, eu tenho vários, mas você provavelmente não vai ter nenhum, se é a sua primeira vez utilizando a plataforma. Se você não tiver, você pode apenas vir aqui embaixo e digitar um create. Vou utilizar a letra maiúscula para ficar mais fácil de discernir os comandos nativos do que aquilo que a gente vai colocando. Então, create database if not exists e o nome da tabela. No caso, eu vou utilizar loja. Pronto. Deu para ver, ó, que rodou com sucesso. E o que significa isso? Significa que eu quero criar um banco de dados chamado loja, apenas se não existir nenhum banco de dados que já chame loja. Agora a gente vai dar aqui um show database de novo, só para a gente ver. Opa, tá vendo aqui embaixo agora? Loja já é um banco de dados que existe na nossa plataforma do MySQL Workbench. Agora, nós temos que falar para ele que nós vamos utilizar esse banco de dados. Então, nós vamos dar um use e o nome do nosso banco de dados. Pronto. Nós já estamos utilizando esse banco de dados. E utilizando ele para quê? Porque nós vamos criar uma tabela dentro dele agora. Se nós estamos utilizando uma loja, nós podemos criar uma tabela chamada clientes. E para isso a gente vai utilizar o quê? Basicamente o mesmo comando que a gente utilizou para criar um banco de dados, só que para criar uma tabela. Então nós vamos colocar aqui create table if not exists chamada clientes. Ou seja, a gente está criando uma tabela chamada clientes apenas se uma tabela chamada clientes já não existir dentro de loja. E essa tabela, ela vai ter os atributos. Que atributos a gente pode colocar para ela? A gente pode colocar, por exemplo, ID. Vamos abrir aqui e fechar, porque tem que ficar dentro dos parênteses. Então, nós vamos colocar um ID do tipo inteiro e vamos colocar ele como sendo uma chave primária. Uma chave primária vocês vão ver mais para frente do curso. Mas, basicamente, você tem que entender que um cliente ele só pode existir se ele tiver um ID não nulo de forma obrigatória. Então, o ID, o identificador, ele é obrigatório para que você tenha um cliente. Depois, nós vamos colocar o nome para o nosso cliente, que vai ser do tipo varchar, tendo no máximo um limite aí de 100 caracteres. E por fim, o nosso cliente tem que ter uma idade, que também vai ser do tipo inteiro. Pronto. A gente vai vir aqui então ó, e rodar o código. Dá para ver aqui embaixo que rodou com sucesso. Sempre utilizando esse painel de output para ver se nossos comandos estão rodando com sucesso ou se estão aparecendo alguma falha. Depois que a gente fez isso, significa que a gente tem uma tabela. E lembra que a gente usou um comando ali em cima chamado show database? A gente pode utilizar um chamado show tables, que basicamente vai retornar para a gente todas as tabelas que já existem dentro do nosso banco de dados chamado clientes. Do nosso banco de dados chamado loja, desculpa. Dá para ver que então aqui, ó, tables in loja. Então, tabelas dentro do banco de dados loja. Dá para ver que a gente só tem clientes por enquanto.
Certo, agora então a gente já tem um banco de dados e a gente já tem uma tabela criada. O que a gente precisa utilizar? O comando insert, que é o nosso próximo comando para inserir dados dentro dessa tabela do banco de dados. Então vamos lá. Nós podemos colocar aqui embaixo insert into, que significa inserir dentro de quê? Dentro da nossa tabela clientes, que é o que foi criado. E quais são os atributos que a gente vai adicionar para ela? A gente lembra, a gente tem o ID, que é uma chave primária obrigatória. A gente tem o nome, que é do tipo varchar, podendo ter no máximo 100 caracteres. E nós temos a idade. A gente vai passar aqui, para cada variável dessa, a gente vai passar os valores. Então, o ID vai ser 1, porque é o nosso primeiro cliente que está sendo criado. O nome pode ser João. E a idade pode ser 18. Pronto, vamos rodar. Certo, rodou com sucesso. Então, agora a gente inseriu um cliente dentro da tabela clientes do banco de dados loja. Ou seja, nosso banco de dados loja, ele tem informações sobre um cliente. Então, quando o cliente for entrar numa loja e fazer uma compra, as informações dele já estão salvas nesse banco de dados. E como nós vamos fazer para ver as informações que foram adicionadas? Nós vamos utilizar o nosso último comando, que é o select. O select ele vai trazer as informações de dentro da tabela para a gente. Então, eu coloquei um select asterisco from clientes. E o que significa isso? Significa que eu quero selecionar. O asterisco ele é um identificador coringa. Então, ele vai trazer para a gente todas as informações da tabela clientes. Vamos rodar. Olha, ele trouxe para a gente aqui, ó. Então, a gente acabou de adicionar esse cliente chamado João, ID1, que é a idade de 18 anos. O select ele pode passar também filtros. Então, ele não precisa ser tão específico. Então, vamos lá. Select. Ou melhor ainda, vamos selecionar apenas informações de uma coluna da tabela. Vamos procurar todos os clientes apenas trazendo a informação do nome deles. Então, select nome from clientes. Tá vendo? Só trouxe o nome agora pra gente. E como eu estava falando anteriormente, vamos passar para o filtro agora. Então, select e vamos passar um filtro. Vamos colocar select todos. Então, todos os clientes, né, todas as informações from clientes, que é o nome da nossa tabela, dentro do banco de dados da loja. Para utilizar o filtro, a gente vai utilizar where, que significa onde. Então, select todos as informações da tabela clientes, onde vamos colocar, por exemplo, idade for maior do que 20 anos. Vamos rodar para ver. Tá vendo? Ele trouxe todas as informações nulas pra gente. Por quê? Porque a gente só tem uma informação, que é o do João. E o João não tem mais de 20 anos, ele tem 18. Então, se a gente mudar aqui para 18 anos, por exemplo, e rodar de novo, não vai aparecer. Por quê? Porque o João não tem maior que 18. Ele é igual a 18. Então, nós podemos colocar aqui maior ou igual a 18. Agora aparece, porque o João ele tem 18 anos. E se nós mudarmos agora, então, e a gente for inserir um outro cliente? Vamos ver. E vamos colocar aqui, ele vai ser a Maria, que tem 45 anos. Vamos rodar. Maria foi inserida. Vamos só confirmar se a Maria está lá dentro realmente. Vamos selecionar todas as informações lá de dentro. Aqui, ó, João e Maria. E vamos rodar esse comando, tirando o igual. Então, maior que 18 anos. Vamos ver? Agora eu só trouxe a Maria. Por quê? Porque a Maria tem 45 anos. Então, ela tem uma idade maior que 18 anos. Então, em resumo, o create ele vai trazer e criar a tabela e se as estruturas. Lembra que a gente utilizou o create database para criar o banco de dados e o create table para criar a tabela. O insert vai inserir as informações dentro dessa tabela e o select vai consultar os dados que estão dentro da tabela que você quer saber. Muito obrigado. Essa foi a aula de hoje.